Queridos irmãos e irmãs que participam da SEJA, que nos acompanham Brasil e mundo afora pela internet, entidades espirituais aqui presentes, que Jesus nos ampare. Logo mais na sexta-feira, aqui em Campina Grande, nós deflagraremos um evento em torno da obra O Céu e o Inferno, que neste ano de 2015 completa o seu primeiro sesquicentenário, os seus primeiros 150 anos aqui no plano material. E muitas pessoas às vezes ficam em dúvida como Allan Kardec teria construído essa obra, teria a escrito, porque ao se iniciar o texto, primeiro capítulo, Por Vir e o Nada, dá-se a impressão que é um texto de teologia, muito teórico, muito abstrato. No entanto, se experimentarmos ler o Céu e o Inferno de forma inversa, ou seja, começando, feito um mangá, digamos assim, começando do final para o começo, nós perceberemos que o que sustenta o discurso, os textos iniciais de Allan Kardec, na verdade é um largo material laboratorial, experimental, porque tem aqueles 69 depoimentos que ele recolheu e publicou na segunda parte do livro, dos espíritos felizes, dos espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, suicidas, em expiações terrestres, enfim, aquelas pessoas que experimentaram a morte e no mundo espiritual puderam sentir o impacto de toda a sua existência. Lembrando Homero, na Odisseia, quando o poeta grego vai nos dizer que só podemos efetivamente falar de alguém depois de sua morte, porque o seu ciclo vital teria se encerrado, a sua biografia na Terra teria se encerrado. Às vezes, nós louvamos alguém, o elogiamos, mas algo pode acontecer que manche essa biografia. André Luiz nos chama a atenção, em uma das suas obras, que para um viajor, muitas vezes, nos últimos metros, poderá haver uma alteração por completa de uma viagem. Quantas pessoas fazem uma longa viagem e, às vezes, as portas de casa sofrem algum acidente, alterando completamente aquela expectativa inicial. Então, esses espíritos que já passaram pela morte e que puderam, na sequência das semanas, se comunicar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, trouxeram para Allan Kardec um largo material, dando prova de como funciona a consciência, que impacto há na consciência daquilo que se foi feito, da vida que se levou na Terra. E aí nós podemos entender que o espírito tem uma visão intuitiva da própria justiça. E a maior dificuldade, percebemos, não é propriamente com os espíritos felizes, muito pelo contrário. Os espíritos felizes foram aqueles que atravessaram a sua existência cumprindo a lei de Deus, amando a todos, se esforçando, se sacrificando, e ao desencarnarem, tiveram naturalmente os benefícios, a compensação que conquistaram. O grande problema está exatamente nos espíritos sofredores, naqueles que, enfim, fizeram uma opção equivocada, sobretudo os suicidas, e ali davam prova da sua dor, do seu sofrimento, pedindo preces às pessoas que participavam da reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí ficamos percebendo que a doutrina espírita, por excelência, nos dá bastante material para conhecermos detalhadamente o que acontece com as nossas vidas após a morte. Daí a expressão do espírito Joana de Ângeles, na obra Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, da vida se leva a vida que se leva. É um bom trocadilho? Então, muitas vezes, as teologias tradicionais, as igrejas, fazem uma certa garantia, dizendo que o indivíduo, após certos rituais, ele vai ser promovido, ele vai ficar em paz com a lei de Deus, com a própria consciência. E nas reuniões mediúnicas não é essa a realidade. Aquelas pessoas que não souberam se comportar diante da própria consciência, naturalmente sofrem um choque enorme com a morte, e há algumas possibilidades. Algumas se entregam ao remorso, às vezes ao arrependimento, outras passam por um processo de perda de memória, e outras ainda dormem, como
a gente vê na obra Os Mensageiros de André Luiz. Algumas se rebelam, se revoltam, então são muitas as possibilidades. A literatura mediúnica nos traz esses depoimentos e na noite de hoje nós gostaríamos exatamente de trazer à baila alguns desses casos e entender a inteligência de Allan Kardec ao agrupar aqueles 69 depoimentos na segunda parte de O Céu e o Inferno. No livro Amanhecer de uma Nova Era, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós temos ali um rabino, um judeu desencarnado, que fora vítima da Santa Inquisição, que fora queimado vivo, que passara pelas agruras, pelas torturas da Santa Inquisição, e a partir de então, ele, desencarnado, no mundo espiritual, organiza um grupo de pessoas revoltadas, também vítimas da religião, e passa a atacar sistematicamente o cristianismo, as instituições cristãs, as pessoas dedicadas ao cristianismo, e dentre elas, muito recentemente, aos espíritas. Uma determinada instituição espírita aqui do Nordeste passou a ser atacada violentamente pela falange desse rabino. Ele queria justiça, porque ele tinha sofrido, enfim, aquele processo absolutamente arbitrário, tramado pela Santa Inquisição, tinha perdido a existência de forma violenta, e para ele, o responsável por isso era Cristo e os cristãos, porque naquele momento, no momento em que ele morreu, fora exatamente a Igreja Católica quem tomava para si o papel de justiceira, de enquadramento daqueles que não seguiam a fé ortodoxa, a fé de plantão. Então, ele e seu grupo atacavam a instituição o tempo inteiro, a ponto de sequer ele obedecer a Francisco de Assis, porque em determinado momento, Bezerra de Menezes traz Francisco de Assis para tentar sensibilizar esse espírito rebelde. E ele reage, ele permanece na sua disposição ferina, até que lhe trazem a mãe, ele se acalma e finalmente se rende e evita novos ataques à instituição. Mas nesse momento em que a mãe lhe é apresentada, um pouco depois, melhor dizendo, ele tem um esclarecimento, porque o seu discurso era: mas eu sou apenas uma vítima, a Santa Inquisição massacrou, macerou o meu corpo, o queimou, perdi os meus bens, tive a minha vida física interrompida violentamente. Ele trazia muitos argumentos, sempre se postando na condição de vítima. E mais do que isso, exigia uma retratação, uma compensação. Onde estava Deus, que não tinha, naquele instante, evitado que a Santa Inquisição atingisse tamanho poder a ponto de perseguir pessoas inocentes? Essa era a leitura que ele tinha. Isso nos faz lembrar uma obra de um outro rabino, esse americano, quando parecia uma pessoa muito feliz com sua família e tem um diagnóstico do seu filho com a doença degenerativa, um garoto com 12 anos, um adolescente, e nesse instante o rabino começa a revisitar a sua fé, esse do século XX aqui em Nova York, e escreve um livro que é um tanto depressivo, Quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas. O rabino não parte do pressuposto, do princípio da reencarnação, porque nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que uma das principais funções da reencarnação é promover a justiça. É pela reencarnação que vamos exatamente acertando as contas com a própria consciência. Mas o rabino descartava isso e ele não entendia como é que o seu filho, um garoto prodigioso, um garoto inteligente, sensível, fora acometido por aquela doença que passava, a partir de então, a comprometer a saúde e toda a sua existência física. Daí escreve esse livro um tanto amargo, Quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas. Semelhantemente, o discurso do rabino que perseguia lá a instituição espírita. Então ele dizia: eu sou uma vítima, eu tenho que guerrear, eu tenho que atacar os cristãos e a Cristo, porque, enfim, fui ferido por eles. E o espírito que lhe advertia lhe chamou a atenção para um detalhe importante. Diz: você esqueceu dos seus crimes, você apenas fala dos crimes que sofreu, mas está aqui na sua ficha e está na sua memória profunda que você foi um daqueles que, junto com Elias,
de algum modo, promoveu a morte massiva dos sacerdotes de Baal há muito tempo, na antiguidade. Então veja que você e seu grupo voltou, daí porque você esteve exposto a sofrer uma violência, porque tinha essa matriz muito forte. Então esse é um detalhe interessante, porque quando a gente começa a ler as obras espíritas, por exemplo, E a Vida Continua, e lá nós percebendo a dinâmica, o enredo, a história, nós começamos a tomar partido. Não sei quem atirou e, por exemplo, não sente tanto remorso, não sente problema de consciência, atirou no outro, mas uma outra pessoa que não atirou sente mais remorso. Que coisa estranha. E aí nós precisamos aplicar uma técnica muito conveniente no mundo jurídico. É preciso, de algum modo, pedir vistas ao processo. É preciso alargar a investigação, porque a gente tem um recorte. Normalmente os espíritos vingativos têm esse discurso: eu sou apenas uma vítima, eu estou o agredindo, a perseguindo, a perturbando ou perturbando, porque ele me fez isso, aquilo, outro, mas o espírito esquece, muitas vezes, dos males que ele mesmo provocou. Então, lá nesse E a Vida Continua, nós percebemos que fica difícil tomarmos um partido quem é a vítima, quem é o algoz, porque aquele grupo de espíritos, há mais de 20 reencarnações, estava imbricado, um associado a outro, um lesava o outro. Numa determinada reencarnação, um fazia mal ao outro, na outra era a vingança. Aquele que sofreu mal reencarnava com a disposição, com a animosidade, com a dificuldade de relacionamento com o seu algoz e, via de regra, levado pelo impulso, fazia uma agressão semelhante ou até pior daquela sofrida. Então era um grupo de espíritos que há muito tempo estava nessa dança, né? Ora apanha, ora bate. Por isso fica difícil para todos nós, sem conhecermos a extensão dos processos, tomarmos partido e dizer: você está com um bom direito, você está com a razão, aquele outro é o seu algoz, puramente algoz. Absolutamente. É preciso ter um olhar mais profundo, que, via de regra, os espíritos é quem possui essas informações privilegiadas. Então, aí nós percebemos que a obra de André Luiz, ela nos mostra o perfeito funcionamento da lei de ação e reação, que é a aplicação da justiça. Nós temos a liberdade para agir e a lei, ela percebendo que a nossa ação concorre para um desequilíbrio à justiça, ou seja, a balança da justiça ficou desequilibrada, essa lei faz com que a gente volte e possa reequilibrar essa balança, reequilibrar os pratos dessa balança, realinhar os pratos dessa balança. E aí fica claro certas dificuldades que nós sofremos. E a dificuldade de algumas pessoas também, como dizíamos, de lidar com a própria consciência, porque aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem a Allan Kardec: na consciência. A consciência é para nós o mais perfeito registro dessa lei. Daí porque todos nós temos uma ideia intuitiva desta lei. Todos nós, por exemplo, temos uma ideia da justiça, que é uma lei, da lei de justiça, amor e caridade. Quando sofremos uma injustiça, imediatamente a nossa referência de justiça fala alto e a gente percebe a nossa desvantagem, o nosso desconforto e a nossa disposição de exigir algo de alguém ou da sociedade. Então, para termos uma ideia, todos nós temos um senso de justiça. E no livro Ação e Reação, há várias narrativas e gostaríamos de pensar algumas delas nesta noite para entendermos a dificuldade de alguns espíritos em retomar o equilíbrio com a consciência. Uma vez a lesão à justiça, uma vez praticado o ato infeliz, imediatamente a consciência dispara e nos alerta. E haverá aí um certo retardo. Há pessoas que têm sensibilidade para perceber: eu errei, e imediatamente faz o ajustamento, faz o reparo, se arrepende, se equilibra e consegue prosseguir. Outras não, nem tanto. Outras, até por força das teologias, das religiões, elas continuam se agredindo. E nesse ponto, religião faz mal.
E como faz mal? Uma prova disso está exatamente, né, no capítulo 4 de Ação e Reação, Psicografia de Chico Xavier. Nós temos lá alguns casos. Por exemplo, ali um caso de uma moça que, à medida que a caravana da Mansão Paz, composta por Silas, pelo instrutor Druso, por André Luiz e por Hilário, se aproxima, encontra uma jovem desencarnada numa tormenta muito grande. E à medida que Silas se aproxima, ela diz: ó sacerdote, preciso muito da vossa presença. Veja, o meu drama, ainda bem que você me apareceu, porque eu preciso prolongar a extrema unção. Eu preciso do seu sacramento, porque o que eu fiz é algo que até hoje me perturba a consciência. E ela narra o seu drama. A minha mãe era uma mulher de grande beleza, era uma atriz de baixa categoria, de uma escala menor, e um homem, de algum modo, se encantou por ela, e desse enamoramento eu apareci no mundo. Viu a gravidez, mas o homem não teve a hombridade de assumir a minha paternidade expressamente, porque era uma pessoa da mais alta sociedade, e aquela atriz era uma figura menor. Aquilo não ficaria bem na sociedade do Rio de Janeiro, do finalzinho do século XIX e começo do século XX. Então, meu pai, de longe, ficou me acompanhando, sem saber de sua presença, e a minha mãe assumiu toda a minha educação. Renunciou à ribalta, o teatro, apenas para cuidar de mim. Abraçou os serviços mais humildes, para poder não me faltar nada. E eu cresci vendo esta mulher envelhecendo precocemente por força das suas fadigas. Mas cheguei à vida loçã da juventude, tinha as mesmas características genéticas da beleza da minha mãe e rapidamente encantei um cavalheiro. E daí surgiu uma proposta de casamento. Mas era um homem à semelhança do meu pai, alguém de uma expressão social muito grande. E não ficaria bem eu ali admitir diante daquele homem que aquela senhora desgastada, envelhecida precocemente, era minha mãe, quase uma lavadeira. Então, quando se aproximava as núpcias, eu fiz um duplo movimento. Eu, primeiro, procurei meu pai e obtive dele toda a herança que me era de direito. Meu pai, sabendo que eu iria contrair núpcias, liberou-me toda uma herança. Eu não a dividi com a minha mãe. Depois, à medida que aquele cavalheiro me visitou, eu a apresentei de forma ignóbil, de forma dura, infame, vergonhosa. Disse: você está vendo esta mulher? Pois bem, ela não é minha mãe. Eu preciso lhe confessar isso. Ela me criou, é verdade, mas a história é a seguinte: ela me roubou da minha verdadeira mãe. E esses anos todos me criou, e por isso eu, de algum modo, tenho essa relação com esta mulher. A mãe dela escutava essa declaração ferina, agressiva, e deitou sobre a moça um olhar de muita tristeza, de profunda melancolia. Aquela recusa, aquela negação, era uma punhalada, uma ferida na alma. Os anos se passam, ela, enfim, conquista os mais altos postos na sociedade, e a morte nos nivela a todos. E ela, exatamente às vésperas da morte, percebeu que a sua consciência não estava em paz, porque ela lembrou, primeiro, a sua mãe já tinha sofrido um golpe, o seu pai tinha lhe abandonado, ela fora criada sozinha. A sua mãe, heroicamente, tomou para si a manutenção da casa, renunciou o seu talento artístico e se fez uma mulher comum para poder nada faltar. A filha. E aquela herança de direito era de sua mãe, pelo menos metade. À luz dos princípios da justiça,
competia à sua mãe tomar posse de pelo menos metade de todo aquele patrimônio. E ela o tomou todo para si, nada deixando para sua mãe. Depois ela lembrou-se do gesto infeliz de, diante do noivo, negar que aquela senhora era sua mãe. Esse era o golpe maior, o mais doloroso, porque agora a sua mãe já tinha desencarnado e ela não tinha a possibilidade de joelhos, chorando, pedir-lhe perdão. Absolutamente. Então, ela se deixou engolfar por esse processo de remorso, de depressão, e percebendo que a morte se aproximava, ela tomou uma atitude. Ela precisava fazer uso daquele dinheiro para pacificar a voz da consciência. E o que faz? Caridade. Caridade a mancheias. Fez o possível para distribuir o máximo de mantimentos aos sofredores, aos pobres, mas a morte chegou. E aquele procedimento pareceu não ser suficiente, porque quando ela encontra Silas do outro lado, acha que ele é um sacerdote e o trata assim. Disse: então o senhor precisa continuar aquela extrema-unção, porque parece que as pessoas a quem eu fiz caridade foram ingratas, não oraram por mim, e eu continuo sofrendo aqui, a consciência não me deixa tranquila. Então, por favor, me dê a extrema-unção definitiva. Passaram já 20 anos e eu sinto a dor desses dois dramas que carrego na alma, de negar a herança da minha mãe e, sobretudo, de renegá-la diante do próprio noivo. Então, Silas percebeu, de fato, que a morte é apenas a decomposição do corpo físico, porque a alma fica ainda mais sensível aos seus dramas. Era o drama daquela jovem. E ela, na sequência dos anos, apenas tinha alimentado o princípio do remorso. Não tinha atingido verdadeiramente aquilo que é o grande salto, a guinada para o rompimento com as memórias infelizes, que é o arrependimento. É isso que está previsto em O Livro dos Espíritos, em O Céu e o Inferno. Uma vez nós lesando a lei, nós precisamos ter consciência que erramos, e o arrependimento serve para isso. É preciso se arrepender, é preciso expiar, sofrer o que fez sofrer, e é preciso reparar, porque, via de regra, quando nós erramos, nós lesamos a alguém ou uma comunidade. Ninguém fica impune. A lei, ela parte do princípio da justiça. E aí, a moça contava aquele drama, Silas ficou condoído, mas na sequência a caravana precisava conhecer outros espíritos que perambulavam naquela região purgatorial. O Espiritismo vai nos informar que verdadeiramente não existe um inferno, como descrevia a literatura, Dante Alighieri, ou os textos gregos, aquela concepção que as igrejas espalharam de que o inferno é um inferno geográfico, é um espaço, é um local. Não, o inferno é consciencial. Quando nós erramos, nós caímos no inferno. E o que acontece? Por um princípio de afinidade, as almas que estão no remorso, elas se agrupam, elas se atraem, terminam compondo uma população que ocupa momentaneamente determinados espaços no mundo espiritual. Mas aquele espaço não será definitivo para o inferno. Se cada uma daquelas almas se arrepende, há um esvaziamento. Então não existe uma designação. Esse ambiente aqui, esses metros quadrados, esses quilômetros quadrados serão destinados ao inferno, ao purgatório, etc, etc. Absolutamente. O inferno é consciencial. É um estado da alma. Em qualquer situação, esteja a alma encarnada ou desencarnada. Então, ali nós temos na sequência Silas e André Luiz, junto de Hilário e Druso, caminhando para um quadro ainda mais doloroso, porque uma senhora gritava, tinha tiques, como que estivesse sendo atacada, ferida, machucada por alguém, e dizia: sai daqui, Satã, sai daqui. E André Luiz disse: mas onde está esse espírito que ela chama de Satã? E não havia ninguém. E ela continuava repetindo os gestos, numa postura defensiva, até que André Luiz, ele
tem uma orientação do instrutor: André, observe bem, se concentre e penetre no mundo mental desta mulher desencarnada. E lá havia todo um drama, uma infelicidade pessoal. E à época, ela, muito piedosa, muito religiosa, compulsou um manual que era comum à época, inclusive aprovado pela autoridade eclesiástica máxima da França. Era um certo Dictionnaire d'Enfer, um dicionário do inferno. Imagine, né, que livro horroroso, Dicionário do Inferno. Vendeu muito na França. E esse dicionário, de Colin de Plancy, ele fazia referência a um outro trabalho de um desenhista que teve o cuidado, olha só que é mente desocupada, o sujeito teve o cuidado de fazer vários quadros dos possíveis diabos que existiam no inferno. Então ela dizia: sai daqui, Belzebu, Belfejor, Bel não sei o quê, ou Belfegor, melhor dizendo. Então ali havia uma catalogação nesse dicionário do inferno, a depender do crime, da lesão, do pecado, o indivíduo passava a ser perseguido no inferno por determinado demônio. E ela se enquadrou em Belfegor e dizia o tempo todo que estava ali sendo, de algum modo, perturbada por essa entidade. É nesse ponto que a gente vai dizer que a má religião faz mal, porque esta mulher foi mal educada. Por força daquela imagem, ela plasticizou aquela cena e a levou para o outro lado. De tanto ela repetir, ela criou a ideoplastia. Então, é preciso a gente reconhecer o peso que as imagens têm na vida mental. Ela viu a gravura de Belfegor e, desencarnada, ela ficou, pela lembrança, pela recorrência, ela mesma foi quem nutriu aquela imagem e se achava dominada por aquela entidade, né, que não vale a pena descrevermos. Às vezes, algumas pessoas mais afoitas dizem: mas André Luiz e Chico Xavier, eles censuraram muita coisa para a gente. Naquele livro Libertação, podiam ter dito mais detalhes, podiam ter mostrado um pouco mais da podridão daquele umbral pesado, né? Para quê? Para nos atormentar, porque aqueles quadros são insuportáveis. Foi um livro, de fato, filtrado, censurado. Bezerra de Menezes, Emmanuel, não permitiu que grande parte do livro e das informações trazidas por André Luiz fossem repassadas para nós. O livro já é um tanto perturbador, né? Imaginemos se fosse na sua versão integral. O mundo espiritual não quer criar uma psicologia do pavor. Olha, se você não fizer isso, vai para o inferno, e não sei quem, tal demônio. Isso não serve de nada. Então cria exatamente essas vítimas no além, que ficam patinando no remorso e não conseguem superar a dificuldade de recomposição com a própria consciência. E é exatamente esse ponto da recomposição da nova com a consciência que nós gostaríamos de chamar uma página de Emmanuel, em que ele faz uma exegese, uma análise de uma passagem que aparentemente nada tem a ver com o problema consciencial e da justiça. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, capítulo 112, melhor dizendo, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 112, ele vai dizer, é o capítulo intitulado Como Lázaro. E a epígrafe ele transcreve do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Observemos, recuperando a cena. Era comum naquela região da Palestina que o procedimento pós-morte, quando a família normalmente tinha um mínimo de posse, era enterrar os seus mortos de forma enfaixada em cavernas. As cavernas tinham essa função, não como os cemitérios atuais. O enterramento, né, o sepultamento, como fazemos hoje, era uma prática pouco comum. Era mais o indivíduo ser enfaixado e colocado numa caverna. E assim aconteceu com Lázaro. Mas nós sabemos que Lázaro tinha o problema da catalepsia, daquela vitalidade mínima, da falsa morte. E Jesus, percebendo isso, manda retirar a pedra e diz: Lázaro, e aí tem no texto original uma redundância, um pleonasmo, sai para fora, né?
Alguém pode dizer, mas Jesus parece que não era muito bom de gramática, né? Sai para fora, não podia ser sai para dentro, né? Mas é a ignorância do crítico, porque por uma questão literária, você às vezes tem que carregar e tornar redundante uma expressão. E Jesus, como era um exímio, né, na sua língua, no aramaico, com perfeição expressou a ideia, era preciso pedir para Lázaro sair para fora. E Lázaro saiu, mas ele saiu ainda enfaixado. Então, observemos que João nos informa que Jesus dá um comando às pessoas que estavam ali, naturalmente admiradas com aquela, entre aspas, ressurreição. Desligai-o e deixai-o ir, desatai-o, tirai as faixas, desliga. Ele estava completamente imobilizado, ou em grande parte imobilizado. E aqui Emmanuel vai fazer uma análise interessante desse momento, quando o mentor de Chico Xavier escreve: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Sempre a perspectiva de Emmanuel. Uma passagem, uma imagem, uma situação é um símbolo. Então, o que não é uma mera expressão ao pé da letra. Isso tem uma significação mais larga de aplicação em muitas situações e para muitas pessoas, que alguém pode dizer, isso aqui diz respeito a Lázaro, não tem nada a ver com isso. Portanto, eu vou pular essa parte, vou pular esse versículo. A tese de Emmanuel é a leitura simbólica. Se as pessoas nos acostumaram àquela leitura rala, àquela leitura superficial, que é a chamada leitura literal, nós nos acostumamos, na sequência dos anos, à leitura mais primária dos textos bíblicos, que é a leitura literal, ao pé da letra. Porque, na sequência, tem a leitura simbólica, parabólica, até a leitura mística, mais elevada. São 4 níveis. Os altos rabinos praticam isso com muita facilidade. Nós perdemos esse hábito e é preciso readquiri-lo. E Emmanuel está nos ajudando nesse processo. Ou seja, é preciso ler as sentenças bíblicas, o Novo Testamento, ali buscando símbolos psicológicos universais. E além da letra, descolar da situação imediata, da superfície. E aí Emmanuel prossegue: os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Observemos a beleza desse parágrafo, né? Criminosos arrependidos. São exatamente esses criminosos arrependidos que se apresentam para Allan Kardec lá na segunda parte do Céu e Inferno. Os pecadores que se voltam para o bem, que tem os pecadores que continuam entregues aos pecados, digamos assim, e os pecadores que se arrependem e agora faz um retorno, voltam ao caminho do bem, como o filho pródigo. E aqui uma expressão poética de Emmanuel: os que trincaram o cristal da consciência. A consciência é algo extremamente delicado, como um cristal que pode trincar. Entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Então, os que caíram são exatamente esses que precisam conjugar o verbo recomeçar. Ora, aprendemos em O Livro dos Espíritos que a maior tormenta das entidades, a questão 1073, 1013, melhor dizendo, é a ideia assombrosa, perturbadora, de que as penas são eternas, que as penas são infinitas, nunca cessarão. Isso enlouquece os espíritos. Eles estão sofrendo, mas sabendo que, muitas vezes desorientados, ainda regurgitando aquelas teologias às quais se acostumaram, que as penas do inferno são eternas. Então, aí nós percebemos que, efetivamente, a doutrina espírita presta um grande serviço, porque aquele que cai, uma vez tendo consciência do seu próprio erro, ele deve fazer o caminho de volta, ou aplicar, ou conjugar o verbo recomeçar, como diz Emmanuel. E aí ele avança: Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ele-o desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava
era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Esta passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Desligai-o, deixai-o ir. E aí entendemos o peso do verbo de Jesus. Uma vez nós nos entregando a algum equívoco, nós podemos ficar enfaixados a essa memória, ou, atendendo ao comando de Jesus, é preciso nos desligarmos. E aquelas pessoas que muitas vezes se colocam à condição de juízes das outras, elas precisam conceder o direito que Deus já dá a cada um, que é o direito de recomeçar, de iniciar uma nova possibilidade, enfim, de romper com aquelas memórias retentivas que nos enraizam à figura terrível do remorso. Lembrando aquela colocação do Espírito Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz. Joana faz uma distinção entre remorso e arrependimento. O remorso é um falso movimento da alma. O remorso é o medo do indivíduo das consequências, mas ele não se arrepende. O arrependimento é uma mudança profunda. A pessoa que tem remorso, diante de uma nova oportunidade, semelhante àquela em que ela caiu, ela torna a cair. Ela apenas é feita aquela criança que dá uma lambida no bolo, entendeu? Se a mãe não estiver por perto, ele passa o dedo e lambe. Então, mas se a mãe se apresenta, ele tem um certo cuidado. Quem foi criança sabe desse truque, né? Enfim, mas o que acontece? O arrependimento não. O arrependimento, o indivíduo mesmo sendo colocado no mesmo teatro de situação, na mesma dinâmica, recebendo os mesmos convites para tornar a cair, ele fez uma mudança tão profunda, tão estrutural na sua alma, que ele não torna a sucumbir. Isso é remorso, isso é arrependimento, melhor dizendo. É a isso que os Espíritos se referem em O Céu e o Inferno, como um movimento importante para o reequilíbrio da alma. Certa vez atendemos uma moça, há muitos anos atrás, a uma jovem senhora, que trazia consigo um drama. Ela, na juventude, muito impulsiva e por força até de uma história particular dolorosa, tinha sido abusada pelo padrasto, ela cometeu um aborto. Ao iniciar os seus estudos acadêmicos com 17 anos, se envolveu com um colega de universidade e, naquela conjuntura, ela, até mesmo orientada por ele, ela optou pelo aborto. E ali se encerrou a história de paz da sua existência, na atual existência, melhor dizendo. Ela se perturbou, ela caiu num processo depressivo e, desde então, aqui e acolá passou a ter pesadelos. Na sequência dos anos, ela avançou, casou-se, teve um garoto, mas tornou-se espírita depois do nascimento do primeiro filho, mas a tormenta continuava. Havia semanas em que o pesadelo se apresentava de forma repetitiva, como se uma entidade ali cobrar aquele aborto ainda. Ela não conseguia se reconciliar com o cristal trincado da consciência. Aquela cobrança, e o espírito se posicionava e explorava aquela disposição de culpa da moça, porque ela já tinha feito um movimento claro de maternidade, ela tinha tido um primeiro filho e se mantinha aberta para novas possibilidades. Ela não tinha um conflito com a maternidade, ela não fazia uma recusa à maternidade. Na verdade, aquilo tinha sido uma queda localizada, um momento infeliz, quando o juízo era pouco lá na juventude. Mas ela não conseguia se desatar, digamos assim, dessas faixas que todo Lázaro tem consigo. E, na verdade, ela me dizia que a grande queixa era essa: como superar esse ciclo de pesadelos? E nós entendemos que este caso era um problema de auto-perdão. Ela precisava conceder a si mesmo o perdão. Ela precisava, enfim, iniciar um processo de reconciliação consigo mesma, de parar de se cobrar, de algum modo, nutrir aquela culpa que era o gancho que o espírito se utilizava para poder explorá-la e se apresentar numa postura de pesadelo, de cobrança, de algum modo, de perseguição. Era a base do sonho dela.
E começamos um tratamento à base de passe, vinha à casa espírita, foi estudando, foi compreendendo o Evangelho, e ela foi percebendo que aqueles pesadelos diminuíam em intensidade e em frequência. Chegou um momento em que ela perdoou-se, e aí o espírito perdeu a possibilidade de explorá-la. O espírito, naquela postura de ressentimento, permanecia de plantão, mas ela mudou o padrão vibratório, ela pensava um grau acima, ela já não se flagelava, ela já não se cobrava, ela entendia de fato que aquilo foi uma coisa específica, uma queda da juventude. Ela hoje era uma outra pessoa, madura, uma mãe completa. Inclusive, um pouco depois, ela engravida pela segunda vez e nasce um belo garoto para ser irmão do anterior, mostrando efetivamente que o mundo espiritual estava lhe concedendo novas chances. O seu aparelho reprodutor não apresentava a mínima lesão, funcionava divinamente bem. Então, por que essa disposição de ficar efetivamente fazendo um culto ao próprio erro, quando Deus, a natureza, a vida pede renovação? É exatamente a beleza desse texto de Emmanuel. Como Lázaro, Jesus foi claro. Se Jesus fosse um sujeito rigorista, exigente, né, uma criatura mal resolvida com a justiça, ele diria: mantenha Lázaro aí ligado aos panos, às faixas. Mas não, ele concede liberdade a Lázaro. Era preciso Lázaro recomeçar. Naquela existência, Lázaro poderia ter morrido, mas Jesus, ao despertá-lo da crise de catalepsia, está lhe concedendo uma nova oportunidade. Então, aquele Lázaro do texto de João existe em cada um de nós. Há dias em que a gente comete algum equívoco e sente a necessidade de ser sepultado lá na caverna. Mas a voz de Jesus é aquela que manda retirar a pedra e nos libertar das nossas próprias culpas e nos conceder uma nova oportunidade, nos desenfaixar daquilo que nos retém a perturbação que evita o funcionamento na nossa alma da lei do progresso. Então, concluamos o texto de Emmanuel quando o autor espiritual vai arrematar. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida eterna, da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. E aí, é claro, nós sabemos que a consciência nos diz que cada um é responsável pelos seus próprios erros e pelos desdobramentos desse mesmo erro. Porque é da lei da vida, é da lei da justiça, mas isso não pode ser colocado de forma dramática e de forma fechada, inflexível. Observemos um caso que Haroldo Dutra conta de sua própria família, do seu bisavô, chamado Isidro Pedro. Diz que esse homem era muito rigoroso, era muito inflexível, era a própria rigidez. Tem aquelas pessoas que você tem a impressão que ele é feito de arame, não é aquele arame fino, né, moldável, é aquele arame que você não consegue dobrar, né? A pessoa é rígida demais. Às vezes é tão rígida que isso, pela psicossomática, se reverte em dores do corpo. Você fica com artrite, artrose, bursite e outras coisas. As próprias articulações já não funcionam adequadamente, porque aquela rigidez mental começa a ser traduzida na estrutura óssea e nervosa. Sequência dos pensamentos, a psicologia vai se fazendo somática. E aí o senhor Isidro Pedro, ele era de uma rigidez muito grande. E Haroldo, para dar uma prova disso, tentando ilustrar aquele princípio de Jesus, a cada um segundo as suas obras, ou seja, nós sempre colhemos o que plantamos. Faz parte da lei da vida. Por isso o nosso cuidado em plantar o melhor, porque colheremos o melhor. Quando observamos uma pessoa que mais ou menos opera num grau de felicidade maior em determinado campo, aquilo não foi improvisado,
não foi uma dádiva gratuita do céu. Aquela pessoa, na sequência dos milênios, ela adquiriu aquela conquista. Uma facilidade num campo ou em outro, isso é resultado de plantação, de algum modo, de um cultivo na sequência dos anos. E nós não podemos nos enganar quanto à qualidade dos frutos das sementes que lançamos vida fora. Mas o senhor Isidro Pedro, ele tinha essa teimosia. E certa vez ele foi visitar o sítio de um amigo em Minas Gerais, e esse amigo tinha feito um enxerto, um pé de laranja e um pé de limão. E deu uma coisa lá, uma laranja, que tinha um pouco do limão, mas era mais ou menos doce. E ele ficou muito impressionado, o seu Isidro, com aquela laranja, né? Porque ela parecia ser a síntese perfeita, era um enxerto, né? Na agricultura, na agronomia, se tem essa prática, né? E ele disse, vou levar para a minha propriedade as sementes. E aí fez questão de chupar bastante laranja, recolheu bastante sementes, vou plantar lá. Vou criar um laranjal só disso aqui. Mas dizem os agrônomos que, nesse caso do enxerto, prevalece a fruta mais forte. Então, no caso, o limão fala mais alto que a laranja. Então, quando ele levou as sementes, é claro que nasceria pé de limão. A semente não vai manter aquela modificação do enxerto. E ele plantou e surgiu aquele limão muito volumoso. E ele foi lá, um determinado dia, foi chupar o limão, pensando que era laranja. E haja chupar, ia fazer careta, e a mulher dele disse, ô Isidro, para com isso, tu não sabes que isso é limão? Não, é laranja, fui eu que plantei. Fui eu que trouxe a semente, eu sei que é laranja. Mas era laranja, né, lá na primeira versão, que era um enxerto. Como o limão é mais forte, a semente foi a do limão. Às vezes nós temos esse auto-engano. Nós plantamos limão e queremos chupar laranja. A vida não pode ser injusta. Recebemos o que damos, né? Então, por isso, todos nós precisamos, com muito cuidado, ter essa disposição, esse zelo com aquilo que Emmanuel chama de cristal da consciência, de respeito a esse princípio dessa justiça perfeita que é a justiça divina. A justiça humana, nós já nos acostumamos a ela, porque a praticamos no mundo relacional, nas sucessivas vidas. A justiça humana, muitas vezes, ela está eivada, está contaminada com o princípio da vingança. Uma pessoa que se vinga, muitas vezes ela está procurando justiça, mas ela tem uma lógica humana, ela quer aplacar a sua dor. Deus sabe que nós devemos, mas Deus deveria ser um bom comerciante, porque Ele gosta de parcelar, de aliviar, de dar um desconto, e por aí vai. Se fôssemos efetivamente pagar tudo que devemos, assim de uma só vez, uma intercalada da vida, nós não suportaríamos. Então, via de regra, é aquele princípio de Emmanuel, nós nos endividamos no atacado e pagamos no varejo. Deus gosta de um cartão de crédito, assim, um plano longo, né? Você se complicou, mas eu vou te conceder 30 reencarnações para você ir pagando, acertando devagar. E ainda vou dar um desconto aqui de saída, né? Uma carência, para você se recompor, para você tomar juízo. Porque de que adianta? Muitas vezes você se depara com uma dor muito grande, se você não tem maturidade, vai se revoltar. Não vai aceitar a dor, e aí aquela dor não vai funcionar no seu aspecto pedagógico. Então a generosidade de Deus vai se manifestar na forma de misericórdia. Daí porque é lei de justiça, amor e caridade, como nos lembram os Espíritos, está lá em O Livro dos Espíritos. E daí porque Jesus nos chama a atenção, encerrando a nossa fala, quando vai nos advertir, se a vossa justiça não exceder aquela dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os fariseus têm essa visão da rigidez, do toma lá da cá, da leitura ao pé da letra, do Tanakh, do Velho Testamento, era dente por dente, olho por olho. Então essa disposição criava um problema no mundo relacional, no mundo psicológico, nas famílias, na sociedade, com a própria pessoa. Não é possível ter esse metro dos fariseus, essa rigidez, esse 100 igual a 100, e tem que ser agora, absolutamente. Jesus, e Allan Kardec vai usar essa passagem, naquele capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos.
É exatamente no trato com os inimigos que muitas vezes nós perdemos as estribeiras e queremos aplicar uma justiça desconectada, empobrecida, porque ela não está com o elemento que a torna bela, que é a misericórdia. O toque de beleza da justiça é a misericórdia. Deus é justo, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. E essa é a referência para todos nós. Nós temos que imitar a Deus e sua justiça, porque na medida que nos lesarem, a gente tem que recordar desse princípio. Estou autorizado a aplicar a justiça, mas com misericórdia. Justiça sem misericórdia é incompleta. É a justiça, a pobre justiça humana, que muitas vezes tem o sabor amargo da vingança. E como nós também cometemos equívocos, nós também gostaríamos que os outros, quando fossem lesados pelas nossas atitudes, também pudessem lembrar desse princípio da justiça divina à base do amor e da misericórdia. Fica o nosso convite para que, logo mais na sexta-feira, possamos prestigiar o Movimento de Integração do Espírita na Paraíba, o MIEP, que é o maior evento do Nordeste que conhecemos nessa época do Carnaval. E vamos abrir em alto estilo, tendo conosco Divaldo Pereira Franco, uma pessoa de um currículo invejável, porque alguém que teve a coragem de adotar mais de 600 pessoas, meninos que foram colocados à sua porta, numa caixa de sapatos, e ele foi ao cartório mais de 600 vezes, e coloca o nome do menino e colocou o sobrenome dele, Franco. É filho, hoje ele tem filho, tem netos e até bisnetos. E diariamente atende lá em Salvador mais de 3.000 pessoas. Estive visitando a sua obra social, é uma coisa gigante, né? Assim, enorme, dentro de uma das grandes favelas da cidade, Pau da Lima. Lá você tem a Casa do Parto Natural, tem as escolas. Eu percebi as crianças voltando, sendo levadas pelas suas mães, levavam um saco de pão, tem uma padaria, tem aulas de evangelho, tem creche, uma estrutura que nós percebemos que funciona, como uma obra social. Então, este homem que viaja mais de 230 dias por ano, todo mundo, aos 87 anos, costuma levar uma malinha pesada de 5, 7 quilos, mala de mão, para poder, de algum modo, evitar que os livros cheguem mais caros à Europa e a outros países e outros continentes onde ele visita. Então, a sua palavra vibrante, e um homem como esse que vem, ele vem com a sua equipe espiritual. A mentora desta casa, Joana de Ângeles, que o acompanha, Viana de Carvalho, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues e outros tantos espíritos. Então, não deixemos que uma oportunidade como essa nos passe a porta sem uma atitude ativa, proativa de nossa parte. É preciso aproveitar as ocasiões, porque, como nos lembra os romanos, carpe diem, aproveite o dia. Enquanto o fruto se oferece, é preciso sugar-lhe de algum modo o suco, porque depois o fruto apodrece. Depois vem um arrependimento de termos, de algum modo, desprezado as portas que a vida foi nos abrindo. Então, fica o convite. O MIEP, a programação foi distribuída, acho que aí temos algumas na livraria, e para que a gente possa, no Colégio Estadual da Prata, prestigiar o evento, que começa na sexta-feira e vai se alongar até a terça-feira da próxima semana. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre.